Uma jovem sem apelido é entregue como criada à casa mais poderosa de Cartagena. O que ninguém imaginou é que essa mulher humilde, silenciosa, invisível, mudaria para sempre o destino de uma família marcada pelo luto e pelo desprezo. Sob o mesmo teto, dois mundos irreconciliáveis se encontram, o de quem manda e o de quem obedece. Mas quando um menino pequeno chora desesperado e só ela consegue consolá-lo, tudo desmorona. Até onde pode chegar uma promessa feita na escuridão? Pode o amor florescer entre os restos do sofrimento? Conte-nos nos comentários de onde você está ouvindo esta história e diga-me: alguma vez você se comoveu com um romance onde o coração desafia as regras de seu tempo? Cartagena de Índias, ano de 1860. A manhã mal despontava quando Maria del Rosário Domingues cruzou a grade de ferro forjado que separava a rua do mundo a que jamais havia pertencido. Vestia um vestido simples de algodão cru, ajustado na cintura com uma faixa de linho, e levava nos braços uma pequena mala de madeira que fora de sua mãe. Em seu interior, junto a um par de mudas gastas, guardava um lenço bordado à mão, um rosário de contas de madeira e uma carta amarelada escrita com tinta desbotada. A casa arboleda erguia-se à sua frente como um gigante adormecido. Seus muros de pedra coralina, cobertos pela umidade do trópico, pareciam conter segredos. As altas janelas fechadas, os balcões sem flores e esse silêncio profundo que se respirava mesmo antes de cruzar o umbral davam a impressão de que a vida ali dentro se movia ao ritmo de um luto que não terminava de se apagar. O portão principal se abriu sem ruído. Um homem de idade avançada, de pele escura e costas eretas, a esperava com as mãos entrelaçadas sobre o ventre. Sua casaca de linho bege estava impecavelmente passada, e em seu olhar sereno havia mais sabedoria do que julgamento. "Deve ser Maria del Rosário", disse com voz grave mas amável. "Sou Dom Remígio, bem-vinda à casa." Ela assentiu em silêncio e baixou a vista com respeito. Custava-lhe sustentar o olhar dos homens, especialmente em um lugar tão alheio. Agradeceu o tom sem dureza daquele mordomo e o seguiu por um longo corredor lajeado, onde o eco de seus passos parecia se intrometer em uma calma que ninguém se atrevia a quebrar. A cada lado, colunas de pedra sustentavam tetos de telhas envelhecidas e as paredes estavam adornadas com olhos cobertos de poeira. A luz entrava de forma tímida pelos vitrais, filtrando o sol em feixes dourados que não conseguiam aquecer o ar. O perfume de cera, madeira antiga e folhas secas impregnava tudo. "Há regras que deverás respeitar", acrescentou Dom Remígio enquanto caminhavam. "Não se entra na ala norte sem permissão. Tampouco se fala com o patrão sem ser chamado, e o menino não deve ser tocado." Maria franziu a testa, confusa. "O menino?" perguntou em um sussurro. "O filho do senhor", respondeu o mordomo sem deter o passo. "Desde a morte da senhora ninguém consegue se aproximar dele. Chora dia e noite, mas não permite que o peguem nos braços. As amas de leite foram embora uma após a outra. Há quem creia que..." A frase não foi concluída. Maria sentiu um leve calafrio, mas não perguntou mais. Chegaram à cozinha, onde outras duas criadas a olharam de esguelha enquanto descascavam ervilhas. Uma delas, de rosto ossudo e olhos pequenos, murmurou algo ao ouvido da outra, que soltou uma risadinha dissimulada. Maria, sem se abalar, deixou sua mala debaixo de um banco de madeira e pediu instruções com serenidade. As horas passaram entre tarefas simples: esfregar os utensílios, varrer o pátio interior, encerar o piso do salão de jantar. Maria fez tudo em silêncio, com os movimentos de quem leva anos a obedecer, mas sem perder a graça de quem não se deixou endurecer pela vida. Dom Remígio a observava de longe. Em seu interior, reconhecia algo nela que não podia nomear. Aquela noite, a brisa marinha soprava com força sobre os corredores, movendo as cortinas como se uma presença invisível deambulasse entre as paredes. Maria dormia sobre um catre estreito, em um quartinho anexo à lavandaria. Não havia velas acesas, apenas o som dos grilos e o balançar distante do mar acompanhavam seu descanso. Mas um choro rompeu tudo. Era um gemido agudo, sustentado, quase desesperado. Vinha da ala norte. Maria se sentou na escuridão, descalça, com o coração a bater nas têmporas. Sabia que não devia ir. Sabia que essa parte da casa era proibida para ela. Mas também sabia que o choro de uma criança não devia ser ignorado.
Pegou seu lenço bordado, amarrou-o no pescoço e avançou pelos corredores em sombras. Cada passo era uma transgressão, mas também uma oferenda. Ao chegar à porta entreaberta, viu um pequeno berço de madeira talhada, mal iluminado pela luz da lua que se infiltrava pelo janelão. Ali, entre lençóis de linho branco, um menino loiro de bochechas úmidas chorava com os olhos fechados e os punhos cerrados. Maria se aproximou em silêncio, ajoelhou-se ao seu lado, esticou uma mão trêmula e roçou sua testa com os dedos. O menino se encolheu e parou de chorar. Ela o tomou nos braços com suavidade, como se embalasse um floco de algodão. Aconchegou-o contra seu peito, sussurrou uma canção que sua mãe lhe cantava quando ela também tinha medo. O pequeno, contra todas as expectativas, se agarrou a seu vestido e adormeceu. No umbral da habitação, oculto entre as sombras, um homem alto e de porte sóbrio os observava. Dom Alonso de Arboleda não dormia havia meses. A morte de sua esposa o havia transformado em um fantasma dentro de sua própria casa. Havia tentado todas as formas de consolar seu filho, e nenhuma havia sido suficiente até aquele instante, até essa imagem que agora o desarmava em silêncio. Maria del Rosário, sem sabê-lo, acabara de quebrar o feitiço que pesava sobre a casa. E naquele momento, sem que ninguém o compreendesse ainda, o destino de todos começou a girar. A manhã se desdobrava lentamente sobre os telhados de Cartagena das Índias. No interior da casa Arboleda, no entanto, o tempo parecia detido, como se as paredes se recusassem a deixar para trás a sombra do luto. Dom Alonso de Arboleda passava semanas recluso em seu gabinete, um salão austero de paredes altas, cortinas pesadas e estantes de madeira onde dormiam tratados jurídicos e retratos de família. Seus dias transcorriam em meio ao silêncio, escrevendo com pena trêmula sobre folhas que não chegava a assinar. A morte de sua esposa o havia transformado em uma figura ausente, uma presença que todos sabiam respeitar sem ousar incomodar. Só o mordomo, Dom Remígio, se atrevia a entrar em seu santuário, sempre com passos medidos e a voz baixa, como quem cruza um campo de ruínas. Mas desde a noite anterior, algo havia mudado. Dom Alonso não havia conseguido fechar os olhos. Cada vez que o tentava, voltava-lhe a imagem da jovem servente a embalar seu filho. Aquela cena, vista da penumbra do umbral, o havia atingido com uma força que não conseguia explicar. O choro do menino, que durante meses o havia perseguido como um lamento impossível de calar, havia se extinguido apenas ela o tomou nos braços. Não houve fórmulas, nem promessas, nem rituais, apenas ternura. Uma ternura simples, sem testemunhas e, no entanto, suficiente para abrir uma rachadura em seu mundo selado. Aquela manhã, com o primeiro café servido em uma xícara de porcelana branca, Dom Alonso se debruçou sobre o corredor que dava para o jardim interior. Fê-lo sem se anunciar, sem levantar suspeitas, oculto atrás de uma cortina entreaberta. Ao longe, em um canto ensolarado do pátio, viu Maria del Rosário a recolher folhas caídas com uma vassoura de palma. Vestia um modesto vestido bege com mangas arregaçadas e o cabelo recolhido num coque baixo. Ao seu lado, sobre uma manta, o pequeno Benjamim descansava sob a sombra de uma parreira. Brincava com seus dedos em paz. Dom Alonso os observou durante muito tempo. Não havia em seu rosto um gesto definido, mas seu olhar era intenso, carregado de algo que nem ele mesmo se atrevia a nomear. Quando Dom Remígio se lhe aproximou com discrição, notou o tremor leve nas mãos do patrão. "O menino parece estar melhor", comentou o mordomo com tato. Dom Alonso assentiu sem o olhar. "É ela", murmurou depois de um longo silêncio. "Não sei como o consegue, mas é ela." Aquela mesma tarde, em uma reunião breve e de tom cerimonial, Dom Alonso convocou Dom Remígio e as 3 criadas principais da casa. Maria del Rosário foi chamada no final, com o coração a bater na garganta. Entrou no salão com os olhos baixos e as mãos entrelaçadas. "A partir de hoje", declarou Dom Alonso com voz firme, "a senhorita Domingues terá a seu cargo o cuidado exclusivo do menino Benjamim. Nenhuma outra pessoa poderá se aproximar dele sem sua permissão. Assim o decidi." As palavras caíram como pedras sobre o chão de mármore. O rosto de Dona Eulália, que havia entrado na sala sem se anunciar,
Ficou tenso com uma mistura de desconcerto e fúria contida. Entregarás a essa moça ao menino? Perguntou sem ocultar seu desdém. Não tem preparação, nem nome, nem sangue. Onde fica a prudência? Dom Alonso não respondeu de imediato. A olhou sem ceder, com o mesmo ar que o fazia temido nas salas do cabido. Ela tem o único que os demais não souberam dar-lhe. Calma. Dona Eulália apertou os lábios, ferida em seu orgulho. Depois se virou sobre seus calcanhares e abandonou o salão sem se despedir. Desde aquele momento, a vida de Maria del Rosário mudou em silêncio. Continuou com suas tarefas diárias, mas agora caminhava pela casa acompanhada pelos olhares dos outros criados. Algumas eram de curiosidade, outras de desaprovação e as mais perigosas de inveja. Os corredores começaram a se encher de sussurros quando ela passava. Uma das criadas, com o rosto afilado e voz melosa, a advertiu uma manhã enquanto esfregavam juntas a louça do pequeno almoço. Tenha cuidado com as asas que crescem demasiado perto do fogo. Às vezes se confundem com o orgulho. Maria não respondeu. Guardou as palavras como pedras no bolso da alma, mas não deixou que sombreassem sua maneira de caminhar. Benjamim, por sua parte, florescia a cada dia. Dormia com tranquilidade, comia sem chorar, ria pela primeira vez em meses. Os médicos deixaram de ser convocados, os remédios foram esquecidos, e em seus balbucios ele começou a dizer sílabas que se aproximavam de má, cada vez que via Maria del Rosário. Ela o vestia com cuidado, bordava-lhe pequenos lenços com suas iniciais, e às vezes lhe cantava coplas antigas que aprendeu de sua mãe. O menino respondia com gestos de alegria, com carícias desajeitadas e com essa risada pequena que parece salvar o mundo inteiro. Dom Alonso, da distância, não deixava de observar. Não falava com Maria, não a chamava por seu nome, mas passava mais tempo fora de seu gabinete. Caminhava pelos corredores onde ela passava. Detinha-se nas escadas quando a ouvia cantar. Fingia ler o jornal na galeria enquanto ela brincava com o menino no jardim. Havia em seus gestos uma atenção contida, uma presença muda, quase reverente. Uma noite, enquanto Maria lavava os lençóis no pátio traseiro, Dom Remígio se lhe aproximou com uma lâmpada de óleo na mão. Não creia que tudo será fácil, menina, disse com tom grave. Aqui até os muros vigiam. Cuide de seu coração, mas também de suas costas. Maria levantou a vista e em seus olhos escuros havia gratidão, mas também um brilho novo. Um que não nascia do atrevimento, mas da certeza tranquila de quem não fez nada de errado. Eu não busco nada, Dom Remígio, respondeu com voz serena. Só quero cuidar desse menino. O mordomo a observou em silêncio. Depois assentiu, apagou a lâmpada e se afastou pelo corredor sem dizer mais. Aquela noite Maria voltou a seu quartinho com as mãos entorpecidas e a testa perolada de suor. Pegou do gaveta a carta de sua mãe e a leu uma vez mais. Não era longa, só umas linhas escritas com esforço, com tinta desbotada e pulso trêmulo. Dizia: Filha, que tua bondade nunca dependa do lugar que ocupes, mas do que levas no peito. A nobreza não se herda, se demonstra. Maria dobrou a folha com cuidado, a colocou debaixo de sua almofada e se deitou. Não sabia quanto tempo mais resistiria àquele ambiente carregado de rumores, olhares e advertências. Mas enquanto o menino a necessitasse, não pensava ceder. Ao longe, da galeria do piso superior, uma figura permanecia de pé, olhando para a escuridão do pátio. Dom Alonso de Arboleda segurava uma taça intacta entre os dedos. Não havia bebido, não podia. O que palpitava dentro dele não se acalmava com vinho, só com a presença calada de uma jovem que, sem pedir nada, o havia devolvido à vida sem o saber. A tarde havia caído sobre Cartagena com uma lentidão sufocante. O céu, carregado de nuvens pesadas, pressagiava a tempestade. O vento salgado do mar já não era uma brisa amável, mas um sussurro agitado que percorria os corredores da casa Arboleda como um presságio inquietante. As palmas do pátio se agitavam com violência, e as janelas começavam a vibrar enquanto a criadagem apressava os passos para fechar portões e cobrir as macetas com mantas de estopa. Maria del Rosário se encontrava na ala central, a embalar Benjamim nos braços, quando o primeiro trovão retumbou como um chicotada sobre os telhados. O menino se sobressaltou e soltou um gemido agudo.
Ela o segurou com mais firmeza, protegendo-o com o corpo, e o envolveu com uma manta de lã antes de sair para o corredor. A casa, embora grandiosa, parecia tremer com cada rugido do céu. Ao longe, ouvia-se o chocar das janelas mal seguras. Ela não quis levá-lo para a ala das criadas, onde o teto era baixo e as paredes transpiravam umidade. Em seu interior, algo a guiou para um espaço que jamais havia pisado. A porta da sala de música estava entreaberta. Ninguém usava já esse lugar, exceto Dom Alonso nas noites em que o insônia o arrastava ao piano. Maria empurrou a porta com suavidade e entrou com passo silencioso. O salão estava iluminado por uma única lâmpada de óleo. As cortinas haviam sido puxadas e as gotas de chuva começavam a bater nos cristais com força. No centro, sobre uma alcatifa grossa, repousava um piano de ébano que já não ressoava. Ao lado, na parede principal, pendia um retrato a óleo de uma mulher jovem, de rosto pálido e olhos distantes. Vestia um traje cor de marfim com renda no decote e um colar de pérolas curtas. Suas mãos repousavam sobre o colo com uma delicadeza serena. Era Dona Clara de Arboleda, a mãe de Benjamim. Maria se deteve em frente ao quadro sem dizer uma palavra. O menino, ainda assustado pelo estrondo, se agarrou ao seu pescoço. Suas pequenas mãos buscavam refúgio em sua pele e seu rosto, úmido pelas lágrimas, se voltou para o retrato. Com voz entrecortada, balbuciou uma sílaba trêmula. Má. Maria sentiu um estremecimento profundo. Não soube se foi o eco dessa palavra na sala vazia ou a forma em que o menino a pronunciou com tanto anseio. Ela o levantou um pouco mais, apertando-o contra seu peito, e apoiou a testa em seu cabelo dourado. Não chores, meu amor, não chores, murmurou e seus olhos se nublaram. A porta do salão não fez ruído ao abrir-se. Tampouco as dobradiças rangeram. Dom Alonso entrou sem se anunciar, com a roupa ainda úmida pela chuva. Levava uma casaca negra sem abotoar, a camisa amarrotada e as botas enlameadas. Havia procurado seu filho por toda a casa, ao saber da tempestade. Não esperava encontrá-los ali, debaixo do retrato da esposa morta, numa imagem que parecia arrancada de um sonho. Ele se deteve junto à ombreira, imóvel. A cena o trespassou como uma ferida invisível. Maria del Rosário, com o menino a dormir sobre o ombro, parecia esculpida em mármore, iluminada pela lâmpada como uma virgem de altar. O cabelo solto caía por suas costas. A pele de seu pescoço brilhava com o suor do esforço e, em sua expressão, não havia temor, apenas entrega. Dom Alonso avançou um passo e a madeira do piso rangeu. Ela se virou lentamente e o viu ali, de pé, encharcado e sem palavras. Perdão, senhor, não sabia que esta sala estava proibida, disse ela ao fim, com voz baixa, sem afastar o menino de seu peito. Ele negou com a cabeça sem se mover. Não o está, murmurou. Faz tempo que ninguém entra. Isso é tudo. Maria quis se retirar. Deu um passo para trás, mas o braço de Dom Alonso se levantou apenas, como se quisesse detê-la sem a tocar. Sua voz então se partiu em uma súplica que nem ele compreendia. Fique um momento mais. Ela obedeceu. Não por submissão, mas por intuição. O menino, alheio ao drama que flutuava no ar, respirava com tranquilidade, sustentado entre eles como uma ponte frágil. Ele costuma dizer mamãe? Perguntou Dom Alonso sem a olhar, com a vista cravada no retrato. Não foi a primeira vez. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, foi espesso, carregado de memórias não ditas. Dom Alonso se aproximou do piano, apoiou uma mão na tampa fechada e baixou a cabeça. Ela morreu sem o ver sorrir. O parto foi difícil. Eu não estive ali. Não cheguei a tempo. Suas palavras caíram como gotas de chumbo. Maria baixou a vista. Não era uma confissão. Era uma ferida aberta que acabara de sangrar. Pensei que cuidá-lo bastaria, que com o apelido seria suficiente, mas me enganei. Maria se atreveu a falar, apenas um sussurro. As crianças não sabem de apelidos, senhor. Só precisam de braços que as abracem, de alguém que as escute chorar sem medo. Dom Alonso ergueu o olhar. Seus olhos cinzentos brilhavam com uma emoção contida. Se aproximou dela sem a tocar, mas o suficiente para que o calor de sua presença se sentisse. Como consegue fazê-lo? Perguntou ele quase em um murmúrio. Como consegue que ele confie? Ela não respondeu de imediato. Depois, com os olhos fixos nos dele, disse com firmeza. Porque não lhe tenho medo, senhor.
Nem a seu choro, nem a seu sangue. A lâmpada titilou com uma rajada de vento que se infiltrou pela chaminé. Dom Alonso fechou os olhos um instante. Quando os abriu, sua voz soava mais baixa, mais humana. Prometa-me que o cuidará, que não o abandonará, ainda que o mundo lhe o peça. Maria o olhou com a testa erguida. Seus lábios tremiam, mas não por temor. Prometo, ainda que me expulsem daqui, ainda que ninguém me defenda, enquanto ele me necessitar, eu estarei. A promessa flutuou no ar como uma oração. Dom Alonso a escutou com o respeito de quem ouve algo sagrado. Não disse mais, apenas assentiu lentamente e deu um passo para trás. Depois retirou-se sem se virar, com o eco de seus passos a ressoar entre as colunas. Maria ficou sozinha na sala de música com o menino nos braços e o coração a bater com força. O retrato de Dona Clara a observava da parede, imóvel e etéreo. Maria lhe sustentou o olhar por um momento. Não havia nela desafio nem medo, apenas uma espécie de compreensão muda entre duas mulheres unidas por um mesmo menino, por uma mesma casa, por um mesmo homem. Lá fora, a tempestade começava a ceder. Cá dentro, a alma da mansão havia começado a despertar. O ar na Casa Arboleda estava carregado de um movimento incomum. Desde as primeiras horas da manhã, ouviam-se passos acelerados, portas a se fechar suavemente, sussurros de criadas apressadas e o som de talheres a ser alinhados sobre toalhas de linho. As lâmpadas de óleo foram polidas, as cortinas sacudidas, os candelabros revistos. Dona Eulália de Arboleda, enfeitada com um vestido cor de vinho e mangas de renda negra, caminhava pelo salão como uma figura eclesiástica que inspeciona o altar antes de uma missa solene. Quero tudo em seu sítio, ordenou com voz cortante. O serviço deve se mostrar impecável esta noite. Não tolerarei erros nem trapalhadas. Maria del Rosário, do umbral da cozinha, escutava em silêncio. Vestia um avental branco sobre seu vestido cinza-pérola, o cabelo recolhido com uma fita de linho e as mãos úmidas por ter estado a lavar frutas para a sobremesa. Embora ninguém o houvesse dito em voz alta, sabia muito bem que a velada não era um simples jantar. Era um ato cuidadosamente planejado por Dona Eulália para apresentar em sociedade uma jovem viúva de boa origem e modos requintados. Dona Renata de Urquiza, uma mulher de 30 anos, sem filhos, possuidora de uma pequena fortuna e com sangue espanhol puro a correr por suas veias. O plano não era segredo nem para a criadagem nem para Dom Alonso, quem o havia aceitado com a resignação de quem já não discute com os fantasmas do dever. Maria havia querido se desculpar do serviço daquela noite. Seu instinto lhe gritava que devia se manter longe desse desfile de aparências. Mas a governanta foi clara. Dona Eulália havia pedido que todas as serventes participassem. Ninguém devia faltar. A Maria foi-lhe atribuído o serviço de bebidas no salão principal. Quando o relógio marcou as 8, os convidados começaram a chegar. Carruagens com emblemas familiares adornavam a entrada. E os cavalheiros, vestidos com fraque escuro e relógios de bolso reluzentes, desciam oferecendo o braço a damas de lábios finos e sorrisos medidos. O aroma a perfumes importados e pós de arroz encheu o ar, misturando-se com o dos canapés de salmão e as uvas recém-partidas. Maria del Rosário se movia entre os convidados com a destreza de quem aprendeu a ser invisível. Não levantava o olhar, não fazia ruído. Não permitia que sua presença incomodasse. Ainda assim, sentia os olhares. Algumas fugazes, outras mais insistentes. A voz de uma senhora idosa no fundo chegou até seus ouvidos como uma punhalada. É essa a moça que cuida do menino? Que estranho. Eu creio que os Arboleda mantinham padrões mais elevados. Outra dama respondeu com uma gargalhada dissimulada atrás de um leque. Talvez agora o sangue se dilua com a necessidade. Maria apertou os lábios e continuou a servir. Dom Alonso permanecia no extremo do salão, erguido como uma estátua de mármore. Sua postura era impecável, mas seu olhar estava distante. Escutava com cortesia os comentários de seus convidados. Respondia com frases breves e cumprimentava com inclinações discretas. Ao seu lado, Dona Renata sorria. Era uma mulher de rosto alongado, olhos cor de mel e voz suave. Seus movimentos eram elegantes, sua conversa apropriada.
Mas a cada tanto, o olhar de Dom Alonso se desviava quase imperceptivelmente para o canto onde Maria del Rosário servia. Quando começou a música e alguns convidados se trasladaram para a galeria para tomar o ar fresco, um choro quebrou a harmonia forçada da noite. Benjamin, o menino que havia sido deixado aos cuidados de uma criada jovem na habitação contígua, chorava com desespero. A música se deteve por um instante. As cabeças se viraram para a porta. A criada entrou a correr nervosa, com o menino nos braços. O pequeno tinha o rosto vermelho, as mãos agitadas, e gritava com tal intensidade que o som se tornava quase insuportável. Eu tentei, senhor, mas não se acalma, disse a jovem trêmula, dirigindo-se a Dom Alonso. Os murmúrios começaram a se espalhar como uma mancha de tinta. Dona Renata enrugou a testa. Dona Eulália, de seu assento, franziu os lábios com desaprovação. Então, sem esperar indicação alguma, Maria del Rosário cruzou o salão. Não correu. Caminhou com passo firme, com a serenidade de quem já não tem nada a provar. Tomou o menino nos braços e o segurou contra seu peito. Sua voz, apenas um murmúrio, começou a entoar uma copla antiga, e como se uma campainha invisível houvesse soado na sala, o menino deixou de chorar. O silêncio que se seguiu foi ainda mais eloquente. As taças deixaram de tilintar. Os leques se detiveram. Todos os olhos estavam sobre ela. Maria não olhou para ninguém. Só sustentou o menino e acariciou suas costas. Depois, sem falar, girou e saiu do salão com a mesma dignidade com a qual havia entrado. Dona Eulália estava vermelha de ira. Dona Renata evitava olhar para Dom Alonso. Ele, por sua parte, não disse uma palavra, não interveio, não explicou, não defendeu. Quando a velada terminou e as últimas carruagens se perderam entre as sombras do empedrado, a casa voltou a seu silêncio habitual. As criadas apagavam as lâmpadas, recolhiam as toalhas, reviam as taças. Maria, na cozinha, lavava os últimos pratos em uma bacia de água morna. O menino dormia em sua habitação tranquilo, com as mãos sobre o peito e um leve sorriso desenhado nos lábios. Dom Alonso entrou sem se anunciar. Levava o fraque desabotoado, o rosto sombrio e a voz carregada de um peso que não soube dissimular. Maria. Ela não se virou. Continuou em silêncio, suas mãos dentro da água. Vim lhe dar as graças e lhe pedir perdão. Maria ergueu o olhar lentamente. Seus olhos escuros e úmidos não tinham rancor, mas sim uma tristeza serena. Não tem que me agradecer, senhor. Não o fiz por você. Ele se aproximou um passo. Sua voz tremeu apenas. Sei que não a defendi, que devia ter dito algo, que devia ter feito algo mais. Maria tirou as mãos da bacia, secou-as com o avental e o olhou de frente. Às vezes o silêncio pesa mais do que a palavra, senhor. Mas eu não vim para esta casa buscando que me protejam. Só quero cuidar de seu filho, ainda que isso me custe tudo. Dom Alonso baixou a vista, não disse mais, não pôde. E naquele silêncio entre ambos, tão cheio de tudo o que não se dizia, algo se quebrou nele. Algo que já não poderia voltar a ocultar atrás de seu apelido, nem de suas promessas passadas. Aquela noite, a Casa Arboleda não foi só cenário de uma velada falhada. Foi testemunha de uma verdade que começava a abrir caminho entre as sombras da linhagem. E embora nenhum dos dois o soubesse ainda, o que havia nascido em meio aos olhares alheios já não poderia ser detido. O sol havia regressado a Cartagena com a mesma intensidade com a qual dias atrás se havia ocultado sob um manto de chuva. A brisa cálida do Caribe se infiltrava entre os laranjais do jardim interior da Casa Arboleda, levantando o aroma da terra úmida e das flores que renasciam depois da tempestade. Pela primeira vez em muito tempo, a casa respirava com um ritmo menos fúnebre, como se os muros começassem a ceder ante o murmúrio de uma vida nova. Maria del Rosário havia recebido aquela manhã uma instrução inesperada. Dom Remígio, sempre reservado, mas atento, se aproximou com um leve gesto de cumplicidade e lhe comunicou que o patrão lhe havia dado permissão para que levasse o pequeno Benjamin ao jardim, não para os corredores nem para os salões fechados, mas para a relva, para os caminhos com as bordas cheias de buganvílias, ao ar livre. Era um gesto que parecia simples, mas que naquela casa pesava como um sinal. Maria vestiu o menino com cuidado.
Colocou-lhe uma camisinha branca bordada com as iniciais que ela mesma havia costurado durante as noites e um pequeno chapéu de linho para o proteger do sol. Depois o envolveu com uma manta fina, o tomou nos braços e desceu pela galeria que conduzia ao jardim central. Ali, sob a sombra generosa de uma amendoeira, estendeu uma manta sobre a relva e sentou-se com ele. O menino, já mais firme, gatinhou entre os plissados e riu ao tentar apanhar uma borboleta. Maria o observava com ternura e pela primeira vez em semanas, um sorriso pleno se desenhou em seu rosto. Sua expressão se suavizou. Seus olhos brilharam com uma luz distinta e seu corpo, sempre em alerta, por fim se permitiu descansar. Dom Alonso chegou minutos depois. Não se anunciou. Seus passos foram discretos e sua presença não interrompeu a cena, mas se integrou a ela com uma naturalidade que surpreendeu inclusive ao próprio patrão. "Lhe assenta bem a luz do jardim", disse em voz baixa, detendo-se a uns passos deles. Maria se virou. Suas bochechas se acenderam, mas não baixou o olhar. "Nunca o via rir com tanta alegria, senhor. Creio que necessitava isso mais do que qualquer medicina." Dom Alonso assentiu. Depois se sentou sobre o banco de pedra em frente a eles. Observou em silêncio como Benjamim balbuciava palavras sem sentido, rolando entre a erva. E como Maria o seguia com os olhos atentos, as mãos prontas para o segurar caso caísse. "E a você?", acrescentou após uma pausa. Também necessitava deste momento. Ela não respondeu de imediato. Só o olhou com esse ar contido que já se havia tornado parte de sua maneira de existir dentro da casa. Depois baixou a vista e murmurou: "Às vezes, a gente não se dá conta do que lhe falta, até que o sente de novo." Dom Alonso desviou o olhar para um roseiral silvestre que crescia junto ao muro. Ali, uma flor solitária, branca e firme, brotava entre pedras partidas. A contemplou uns segundos antes de falar. "Você é como essa flor." Maria ergueu a cabeça, surpresa. Ele sustentou seu olhar. Não houve sorriso, mas sim uma profundidade que a fez tremer por dentro. "Cresceu onde outros não poderiam", disse ele com voz baixa, mais segura. "E, no entanto, aí está, a dar beleza a um canto esquecido." Os olhos dela se umedeceram, mas não por tristeza. Era outra coisa, uma emoção antiga, desconhecida, que a transbordava sem aviso. Longe dos salões, dos corredores e das línguas afiadas, naquele momento, sob o sol e entre as pedras, Maria se sentiu vista. Não como servente, não como intrusa, como mulher. Mas esse instante não passou despercebido por todos. De uma janela do segundo andar, escondida atrás de uma cortina de renda, uma criada observava a cena com os olhos muito abertos e a respiração agitada. Viu o patrão sentado, viu a servente a rir com o menino, e compreendeu que esse momento podia se transformar em algo mais. Não tardou a correr escadas abaixo até o quarto de costura, onde Dona Eulália bordava com paciência religiosa uma toalha com o escudo familiar. "Senhora, perdoe que interrompa, mas deve ver isto. Está a acontecer no jardim." Dona Eulália não levantou a vista de seu trabalho, só ergueu uma sobrancelha. "O quê?" "O patrão com a moça. Estão juntos com o menino." Riem como se fossem uma família. Os dedos de Dona Eulália se detiveram. O fio ficou tenso entre a agulha e o tecido. Seu rosto permaneceu sereno, mas uma sombra se acendeu em seu olhar. "Obrigada, Jacinta. Pode se retirar." A criada obedeceu, e a senhora de Arboleda, após uns segundos em silêncio, deixou o bordado sobre a mesa e se ergueu com a precisão de quem já tomou uma decisão. Aquela mesma noite, os rumores começaram a se espalhar pela casa como cinzas ao vento. Na cozinha, uma criada sussurrou ao ouvido de outra que o patrão tinha fraqueza pela institutriz. No lavadouro, comentou-se que Dona Eulália havia descoberto Maria em atitude indevida. Nos corredores, os olhos se fixavam sobre ela com uma mistura de zombaria, desconfiança e compaixão hipócrita. Maria o notou. O sentiu na maneira em que as conversas se detinham ao passar, nas bandejas que começavam a lhe chegar com menos cuidado, nas saudações que se tornavam ausentes. Dom Remígio foi o único que se manteve igual, reto, silencioso, observador, mas nem ele podia deter o que já se havia semeado. Aquela noite, quando Maria regressou a seu quarto, encontrou debaixo da almofada um papel dobrado com desleixo. O abriu com mãos trêmulas. Não tinha assinatura.
Só uma frase escrita com letra apertada. Alguém como tu não merece estar aqui. O mundo se deteve por um segundo. Não gritou, não chorou, só se sentou no bordo do catre com o papel entre os dedos e a respiração entrecortada. Sentiu que tudo o que havia conseguido, cada carícia ao menino, cada noite sem descanso, cada ato de entrega, era pisoteado com uma única linha. Guardou o papel entre suas coisas. Não o partiu, não por medo, mas por algo mais profundo. A certeza de que as flores que crescem entre pedras também sangram, mas não se rendem. Aquela noite não dormiu. Sentou-se junto à janela aberta com a cabeça apoiada na parede, olhando as sombras se moverem no jardim que durante umas horas havia sido seu refúgio. Lá fora, a flor branca continuava erguida entre as pedras e em seu interior, algo parecido à esperança ainda resistia. A calma da manhã se quebrou com a violência surda de uma acusação inesperada. A casa arboleda amanheceu envolvida num murmúrio inquietante, como se o ar houvesse mudado de densidade, como se os muros, acostumados ao silêncio do luto, pressentissem uma tempestade que não vinha do céu, mas do coração mesmo da casa. Era segunda-feira. O sol mal se infiltrava entre as cortinas quando Dona Eulália mandou chamar a criadagem ao salão dos vitrais. Não era habitual que se reunissem todos e menos sob suas ordens. As criadas acudiram com a inquietude pintada nos rostos, uma após a outra, até que a estância se encheu de figuras enfileiradas, expectantes. Maria del Rosário foi a última a chegar. Havia estado a dar banho ao menino, e chegou com as mãos ainda úmidas, o rosto pálido pelo pressentimento de algo que não podia explicar. Mal cruzou a porta, soube que aquela manhã pertencia ao julgamento, não ao trabalho. Dona Eulália permanecia de pé em frente ao janelão, vestida de preto rigoroso, com um colar de pérolas curtas e uma joia de esmeralda no dedo anelar da mão direita. Seu rosto estava tenso, os lábios franzidos e a voz sustentada por uma calma gelada que anunciava a ira por trás. Desapareceu uma joia de família, disse sem rodeios. O medalhão de ouro com a miniatura da mãe do senhor estava no cofre do salão azul. Ontem foi visto pela última vez. As criadas se olharam. Ninguém se atrevia a falar. Dona Eulália deu um passo para a frente e com uma pausa calculada prosseguiu. Nem todos aqui foram criados desde há anos. Alguns chegaram há pouco, alguns demasiado perto do patrão. Maria sentiu como uma onda de sangue lhe subia ao rosto. Manteve a postura, o olhar fixo na senhora, sem ceder nem um palmo de sua dignidade. Está a dizer que eu o tomei? Estou a dizer que ninguém entrava nesse salão, salvo você, que ultimamente parece gozar de liberdades que outros jamais sonharam, respondeu a mulher sem levantar a voz, mas com cada palavra carregada de veneno. Ou por acaso não esteve você ontem com o menino ali mesmo a sós? Nunca toquei em nada que não me pertencesse, senhora, disse Maria com serenidade. Então mostre seus pertences aqui, agora. Um murmúrio cruzou a sala como uma faca entre as costelas. Maria empalideceu. A humilhação lhe apertou a garganta, mas não cedeu. Ao seu lado, Dom Remígio deu um passo para a frente. Com o devido respeito, senhora, interveio com voz grave. Nunca em todos os meus anos tive motivo para desconfiar da senhorita Maria, e revistá-la diante de todos é desnecessário. Posso dar fé de sua conduta. Dona Eulália o fuzilou com o olhar. Não preciso da fé de ninguém. Preciso da verdade. Então a porta se abriu. Dom Alonso de Arboleda entrou com passo firme, como se o murmúrio o houvesse trazido do gabinete. Vestia um traje cinza claro e os olhos lhe brilhavam com tensão contida. Se deteve ao ver o quadro diante de si, sua tia a acusar, Maria no centro, a criadagem expectante. O que está a acontecer aqui? Dona Eulália se virou para ele com uma expressão de falsa compostura. A joia de sua mãe desapareceu, e temo que alguém próximo a você a tenha tomado. Dom Alonso olhou para Maria. Foi só um segundo, mas naquele breve instante ela viu em seu rosto algo que não esperava. Não era rejeição, era dúvida. E essa dúvida doeu mais do que a acusação. Maria? Perguntou ele, sem a condenar, mas sem a defender tampouco. Ela sustentou seu olhar. Seus olhos, escuros e feridos, não pestanejaram. Não fui eu, senhor. A sala ficou em um silêncio espesso. As palavras se detinham como se tudo dependesse daquele instante. Mas Dom Alonso não falou, não o negou, não a defendeu.
E isso foi suficiente. Maria respirou fundo, baixou o olhar pela primeira vez e assentiu com lentidão. Depois, sem pedir permissão, se retirou do salão, deixando todos para trás, como se carregasse o peso de uma culpa que não era sua. Subiu as escadas com passos silenciosos, entrou em seu quartinho e, com movimentos lentos, mas firmes, começou a empacotar. Não tinha muitas coisas: um par de vestidos, o lenço bordado por sua mãe, a carta velha guardada entre as páginas de um devocionário e uma boneca de trapo que o pequeno Benjamin havia querido lhe dar dias atrás. Ela a segurou uns segundos antes de a envolver com cuidado. Quando o primeiro raio do alvorecer começou a tingir de rosa o céu de Cartagena, Maria del Rosário caminhou pela última vez pelos corredores da Casa Arboleda. Cada passo era um adeus contido. Se deteve em frente à habitação do menino, apoiou a mão na porta fechada e entrou sem fazer ruído. Benjamin dormia, o cabelo desarrumado, as bochechas rosadas. Ao seu lado, o ursinho de pano que ela mesma havia remendado. Maria se sentou na borda do catre. O olhou em silêncio e acariciou sua testa com a ponta dos dedos. As lágrimas começaram a cair uma após a outra, silenciosas, sem força para serem contidas. Inclinou-se, deu-lhe um beijo na testa e lhe sussurrou ao ouvido: "Voltarei se alguma vez me necessitares, eu o juro." Saiu sem fazer ruído, cruzou o vestíbulo com a alma partida, o passo sereno e o coração ainda atado a um menino que não entendia de calúnias nem de linhagem. A grade de ferro se fechou atrás dela com um estalo seco e assim a flor que havia brotado entre as pedras foi arrancada sem piedade do lugar onde começava a florescer. Mas debaixo de seus pés ainda vibrava a terra e em seu peito uma promessa viva, uma semente, um nome que não esqueceria jamais. O terceiro dia sem ela, a Casa Arboleda deixou de respirar. Os corredores, dantes envoltos pela brisa tépida da rotina e o perfume das flores recém-cortadas, se transformaram em corredores mudos onde o eco dos passos retumbava como um reproche. O ar mesmo se tornou denso, carregado de ausências. O menino, dantes tão risonho nos braços alheios, agora só sabia chorar. Se negava a comer, rejeitava o biberão e suas mãozinhas buscavam em vão o calor de um peito que já não estava. Benjamin não compreendia o abandono, mas sua alma o sentia. Seu choro se voltava a cada dia mais apagado, como se suas forças murchassem junto com a única voz que conseguia o acalmar. Havia noites em que seu choro atravessava a casa inteira como um lamento que subia pelas paredes e rasgava o silêncio. Dom Alonso de Arboleda passava essas noites em branco, sentado junto ao berço, o rosto entre as mãos, a alma extraviada. O embalava sem êxito, o passeava pelos salões como se o movimento pudesse enganar a dor do menino, mas era inútil. O menino não queria abraços, só aqueles que lhe haviam sido negados por um ato de covardia. E ele, o homem que tanto havia imposto respeito, não encontrava a maneira de se perdoar. A culpa lhe mordia o peito, não só por haver duvidado, mas por haver calado, por não haver detido a injustiça, por haver sido testemunha muda do desterro de uma inocente. O 7º dia, a febre apareceu. O médico chegou ao anoitecer, examinou o menino em silêncio com a testa franzida e os lábios apertados. Recomendou repouso, panos frios e uma infusão de camomila com canela. Mas ao o olhar nos olhos, sua voz se tornou grave. "O que este menino tem não se cura com chás, senhor." Dom Alonso compreendeu sem que lhe o dissessem. O menino não estava doente do corpo, estava partido por dentro. Aquela mesma noite, sem saber por quê, caminhou até o Salão Azul, onde a joia havia sido declarada desaparecida. Ninguém havia voltado a falar do assunto desde a partida de Maria. A tensão se havia disfarçado de resignação. Dona Eulália havia retomado suas rotinas com a mesma rigidez de sempre, como se nada houvesse sucedido. Mas algo nele, talvez uma coragem, o impulsionou a entrar e rever tudo com suas próprias mãos. Acendeu uma lâmpada de óleo, fechou a porta e começou a procurar. Abriu gavetas, levantou tapeçarias, retirou caixas vazias e se deteve em frente ao floreiro de porcelana que decorava a consola central. O levantou. Pesava mais do que o habitual. Metia a mão com cuidado e seus dedos toparam com um objeto metálico frio. Era o medalhão.
Dom Alonso o segurou na palma da mão. A miniatura de sua mãe lhe devolvia o olhar com aquela expressão longínqua de outros tempos. O coração lhe golpeou o peito como um martelo. A conclusão era irrefutável. Não lhe o haviam roubado. O haviam escondido. Cruzou a casa com passo firme, a mandíbula apertada, os olhos escuros pela fúria contida. Subiu as escadas e chegou até a habitação de sua tia, que bordava sob a luz de um candeeiro, como se o mundo ao seu redor não estivesse a desmoronar. "O perdeu entre as flores, tia?" perguntou e deixou cair o medalhão sobre a mesa. Dona Eulália levantou a vista sem surpresa, fechou o leque que segurava e o apoiou sobre seu regaço. Não se pode permitir que uma moça sem nome destrua o que gerações construíram. "Isso justifica a calúnia?" espetou ele com a voz seca. "Acusar sem prova, expulsá-la sem defesa? O sangue não se mistura com a servidão, Alonso. Não depois de tudo o que esta família foi." A moça o estava confundindo. O estava a enredar. Era preciso detê-lo. Dom Alonso se aproximou até ficar em frente a ela. Pela primeira vez em sua vida, não viu nessa mulher a figura autoritária que o havia criado, mas sim uma sombra incapaz de compreender a verdade que ardia dentro dele. "O que me enreda é o vazio que ela deixou. O que me confunde é saber que eu permiti que a levassem como se não valesse nada. E tudo para proteger o quê? Seu orgulho. Para protegê-lo a você de uma mancha, de uma mulher que nunca será uma arboleda. Você não a necessita." Ele deu um passo para trás. A olhou com uma dor que lhe partiu os olhos. "Está equivocada, tia. Eu nunca necessitei tanto de ninguém." Aquela mesma noite, Dona Eulália recebeu a ordem de deixar a casa Arboleda, sem gritos, sem escândalo, só com uma mala, uma carruagem e o silêncio que lhe correspondia. Ninguém se despediu dela. Ninguém chorou, nem sequer Benjamin, que dormia por fim, exausto de tanto esperar braços que não chegavam. Mas a paz não chegou com sua partida. Dom Alonso ordenou buscar Maria del Rosário por toda a cidade. Enviou recado após recado às paróquias, conventos, casas de vizinhança. Mandou Dom Remígio ao bairro de Getsemani, aos mercados, às ruas de pedra onde sua mãe havia vivido. Percorreram o cais, os estalagens, as casas de beneficência. Ninguém havia visto uma jovem como ela. Nenhuma freira a recordava. Nenhuma vizinha a descrevia. Era como se a houvesse engolido o mar. Ao regressar cada tarde com as mãos vazias, Dom Alonso se encerrava na biblioteca. Às vezes pegava a carta velha que ela havia deixado entre os lençóis do menino. A relia uma e outra vez. "Voltarei se alguma vez me necessitares." As palavras se haviam convertido em súplica. O menino começava a recuperar forças, mas não de todo. Se alimentava pouco, dormia mais, não ria. E na casa, os relógios seguiam seu curso. As flores murchavam sem que ninguém as repusesse. O piano permanecia fechado. As criadas baixavam a voz ao a nomear. Dom Remígio limpava o pátio com mais força, como se pudesse apagar a dor com vassoura e água. Uma noite, sob o céu estrelado, Dom Alonso cruzou o jardim até a amendoeira. Sentou-se no banco de pedra, onde havia visto Maria brincar com seu filho. Ali, onde ela havia sorrido pela última vez, fechou os olhos e deixou que o silêncio o envolvesse. A casa estava vazia, não por falta de pessoas, mas por ausência de alma. E o pior era saber que a havia deixado partir com o coração nas mãos, e o seu entre seus dedos. Cartagena despertava envolta na bruma suave de um amanhecer que parecia não saber se queria ser claro ou permanecer cinzento. As campainhas do convento de São Jerônimo repicavam com lentidão, chamando à oração, ao trabalho e ao silêncio. Na cozinha comunal do anexo, onde as monjas repartiam alimentos aos pobres e órfãos, o calor do fogão já começava a encher o ar com aromas de pão recém-assado e caldo de feijão. Ali, entre mulheres de lenços gastos e rostos curtidos pela vida, Maria del Rosário servia conchas de sopa com a mesma delicadeza com a qual antes penteava o menino a dormir. Seu vestido, simples e sem cor, caía-lhe folgado sobre os ombros delgados. Havia perdido algo de peso, e seu rosto, ainda jovem, mostrava sombras novas debaixo dos olhos. Mas havia nela uma paz discreta. Desde que chegou ao convento, não havia pronunciado palavras sobre seu passado.
Apresentou-se com uma carta de recomendação que uma mulher piedosa lhe havia oferecido e pediu para ficar a troco de ajudar na cozinha e ensinar a ler as crianças pelas tardes. As freiras a receberam sem perguntas. Bastou uma olhada para entender que aquela moça não vinha pedir caridade. Vinha recuperar sua alma. Aquela manhã, enquanto enchia os pratos com movimentos mecânicos, sentiu que a porta do fundo se abria. Não levantou a vista. Não foi necessário. Um silêncio distinto se fez presente na sala, como se o ar reconhecesse algo que o corpo ainda não se atrevia a aceitar. Dom Remígio estava ali. Entrou com seu chapéu entre as mãos e os olhos cansados. Não pronunciou seu nome de imediato. A observou uns segundos, vendo-a sem a ver, tentando reconhecer naquela figura delgada a mulher que a cada dia lhe ensinou a calar com dignidade. O encontrou, disse ela, quebrando o silêncio. Sim, Dom Remígio assentiu com lentidão. Não foi fácil, mas sabia que você não teria desaparecido de todo. Ela secou as mãos com um pano e caminhou com ele para a saída traseira. Saíram para o pátio, onde os gerânios ainda resistiam ao calor. Sentaram-se em um banco de pedra. Maria desviou o olhar para o céu. Como está ele? O menino dorme, mas já não ri. Come pouco, chora à noite e ninguém o consegue acalmar. E ele, o senhor Alonso? Dom Remígio suspirou. Não é o mesmo. Há procura em cada canto. Já não há ordem na casa, só vazio. Descobriu tudo, Maria. A verdade, o medalhão. Enfrentou a sua tia, a expulsou e depois me pediu que a encontrasse. Maria fechou os olhos por um instante, não por surpresa, mas por tudo o que suas palavras removiam em seu interior. Por que não veio ele? Está aqui, disse a voz de Dom Alonso da arcada do pátio. Ela não se virou de imediato. Soube-o com apenas escutar a forma em que seu nome vibrou no ar. Dom Remígio se pôs de pé e se retirou em silêncio, deixando que o peso do momento repousasse onde devia, entre eles. Dom Alonso cruzou o pátio com passo lento, sem o porte de sempre, sem a casaca impecável, nem o rosto impenetrável. Levava uma camisa branca sem gola, as calças cobertas pela poeira do caminho e o cabelo um pouco bagunçado. Mas o que mais o fazia distinto era a expressão em seu rosto. Era um homem quebrado, um homem sem escudo. Quando esteve em frente a ela, não disse nada, só se ajoelhou. Maria se virou, o olhou sem surpresa, mas com uma mistura de dor e desconcerto. Levante-se, senhor, não tem porquê. Tenho que fazê-lo, interrompeu ele com voz baixa. Não por orgulho, mas por justiça. Ela se ficou imóvel. Não passou um único dia sem pensar em você, continuou ele. Cada canto da casa a recorda, cada som, cada silêncio. O menino a chama em sonhos. Eu me perdi sem você, Maria. Eu não vim aqui para ser procurada, senhor, disse ela com suavidade, mas sem se partir. Vim para recuperar o pouco que me restava, para recordar que ainda tenho nome, embora ninguém o pronuncie. Dom Alonso a olhou com os olhos à beira de algo que não se atrevia a derramar. Não venho como patrão, venho como homem, como alguém que não soube a defender quando mais o merecia, que calou quando devia levantar a voz, que permitiu que outros manchassem o único puro que havia entrado naquela casa em anos. Maria se ficou em silêncio. Não espero que me perdoe, acrescentou ele, mas tinha que vir. Tinha que lhe dizer que você vale mais do que qualquer apelido, mais do que qualquer escudo, mais do que todas as regras impostas pelos mortos que ainda governam os vivos. Maria baixou o olhar. E se eu voltar, em que lugar estarei? Ele franziu a testa, confuso. Estarei no fundo do corredor, na mesa de serviço, na sombra, enquanto outros falam em voz alta. Não quero que regresse ao seu lugar, Maria. Quero que o lugar mude por você. Ela ergueu o olhar. Seus olhos brilhavam, mas não por emoção. Brilhavam por verdade. Não posso voltar se minha presença só for tolerada na sombra. Ele deu um passo a mais. Estendeu-lhe uma pequena caixinha de madeira. Isto o encontrou meu filho debaixo de sua almofada, disse. Maria a abriu. Dentro estava a boneca de trapo que o menino lhe havia dado. Suas mãos tremeram. Não a soltou durante dias, e quando deixou de a abraçar, deixou de comer. Ela fechou a caixa com cuidado, guardou o silêncio que se lhe formou na garganta. Dom Alonso não insistiu, só a olhou. O que quer de mim, senhor? Perguntou com voz trêmula. Só a verdade, a sua, seu olhar no meu.
Sua voz naquela casa. Sua alma onde sempre devia ter estado. Não mais sombras. Ela sustentou seu olhar, e durante um instante que pareceu eterno, nenhum dos dois respirou. Então, sem pronunciar uma palavra a mais, Maria se levantou, caminhou para a lavandaria, onde ainda restava uma bacia com água morna, lavou suas mãos, se secou com um pano limpo, depois regressou e o olhou. Dom Alonso baixou a cabeça. Maria o sustentou de pé com apenas uma palavra: obrigada. E naquele simples gesto, o ar do convento mudou. Já não era o da resignação, era o de uma decisão que começava a brotar. O sol do domingo se erguia com uma solenidade distinta sobre Cartagena. As campainhas da catedral ressoavam com força, e os nobres desfilavam pelas ruas empedradas, cobertos com guarda-sóis de renda. A missa maior das 10 era um rito tão importante quanto qualquer decreto oficial. E cada assento nos bancos de mármore tinha um peso que não se media em devoção, mas em prestígio. Por isso, quando a carruagem de Dom Alonso de Arboleda se deteve em frente ao adro, todos prenderam a respiração. O que gelou as línguas foi que esta vez ele não descia sozinho. Maria del Rosário desceu a seu lado, com um vestido cor de creme, de linhas sóbrias e elegantes. Não levava joias, nem toucado, nem leque. Só um véu de musselina preso com um pequeno broche de madrepérola, e os olhos bem abertos cravados nas pedras do adro. Dom Alonso lhe ofereceu o braço. Ela o aceitou. Esse gesto simples e claro foi como lançar uma pedra em um lago tranquilo. As ondas se expandiram instantaneamente. Entraram juntos. Caminharam pela nave central com passo firme. Os bancos se encheram de sussurros, os leques se agitaram. Dom Alonso não buscou os assentos reservados aos varões da nobreza. Guiou Maria até um banco ao lado do presbitério, onde a visibilidade era total. Se deteve ali e esperou que ela tomasse assento. Mas Maria, com as costas retas e a respiração contida, não se sentou. Não por dúvida, por respeito. Sabia que aquele banco não lhe pertencia. Dom Alonso o compreendeu. A olhou com uma ternura que não necessitou de palavras. Então, em frente a todos, sem hesitar, tomou sua mão. O gesto foi lento, cuidadoso, mas absoluto, como se ao o fazer arrancasse com sua própria pele o último véu de hipocrisia que ainda cobria seu mundo. Os murmúrios foram instantâneos. Um jovem nobre pigarreou com desconforto. Uma dama se virou de costas. O pai de um juiz levantou as sobrancelhas com escândalo mal contido. O bispo, do púlpito, deteve por um instante a leitura do evangelho. Mas Dom Alonso não soltou sua mão. E ela, Maria, permaneceu ali sentada a seu lado, digna, em silêncio, sem abaixar a cabeça. Durante a homilia, o bispo elegeu cuidadosamente suas palavras. Falou do perdão, da compaixão, da necessidade de reconhecer a virtude mais além do apelido. E embora nunca tenha dito um nome, cada palavra sua parecia abençoar o que estava a acontecer. Quando chegou o momento da bênção final, Dom Alonso se pôs de pé, sustentou a mão de Maria um instante mais e depois avançou com ela até a frente. Se detiveram em frente ao prelado e, sem desviar a vista de seus olhos, ele falou em voz clara, sem tremores: Reverendo, desejo apresentar-lhe a mulher que será a mãe de meu filho e, se Deus o permitir, minha esposa diante deste altar. O silêncio foi absoluto. O obispo os olhou, depois pousou seus olhos sobre Maria. Ela não desviou o olhar. Não havia desafio em seus olhos. Havia verdade, e isso bastou. O obispo inclinou a cabeça com respeito. Não pronunciou julgamento. Só uma bênção breve, mas clara. Que o Senhor os guie. Quando cruzaram o adro, o sol parecia mais forte. As pedras do chão ardiam debaixo de seus pés. Dom Alonso ajudou Maria a subir para a carruagem. Ela o fez sem falar, sem tremer. Só quando as rodas começaram a se afastar, ela virou o rosto para ele. Sabe o que fez? Ele a olhou. Sim. Maria respirou fundo. O preço será alto. Eu sei, respondeu ele. E não haverá regresso. Não quero regressar ao que fui. O carruagem seguiu seu caminho pelas ruas estreitas. A cidade murmurava atrás deles, mas em seu interior, dentro desse espaço compartilhado, tudo estava em silêncio. Já não era preciso falar. O essencial havia sido dito, e o gesto, irrebatível. Em uma cidade onde cada apelido era um legado, cada gesto uma sentença,
e cada ato público, uma declaração de guerra ou de aliança, aquele momento selou um destino que já não podia ser ignorado. A moça sem nome havia sido reconhecida, e ninguém, nem sequer os que se ocultavam atrás dos vitrais mais antigos da catedral, podia desfazer o que havia sido feito diante de Deus e diante do povo. O calor em Cartagena não dava trégua, mas na Casa Arboleda já não se percebia como uma condenação, mas como uma presença viva que se infiltrava entre os muros. O som de risadas infantis quebrava o antigo silêncio de pedra, e uma leve brisa movia as cortinas. Benjamin corria pelo jardim central com os braços estendidos como se fossem asas. Maria del Rosário o observava com uma mistura de ternura e assombro. A seu lado, Dom Remígio bebia com lentidão uma xícara de café. "Nunca imaginei ver esta casa assim", disse ele com um sorriso. "Com música, com ar, com alma." "Eu tampouco", respondeu ela. "Às vezes creio que sonho, mas esta casa já não tem correntes porque você rompeu todas." Um carruagem se aproximou e Benjamin correu em direção a ele. "Papá!" Dom Alonso de Arboleda cruzou o portão com uma expressão que combinava cansaço e alegria. "E bem?" perguntou ele a Maria. Dom Alonso estendeu um envelope selado. "Já é oficial. Nosso casamento foi legalizado. Você é, perante a lei e perante Deus, minha esposa. E Benjamin já tem mãe, não só de alma, mas de nome." Maria pegou o envelope com mãos trêmulas. O que importava estava no olhar desse homem. Hoje nos deram às costas muitos apelidos, mas também nos deram a bênção muitos rostos do povo. Ele tomou as mãos de Maria. "Não sei o que será do apelido Arboleda dentro de 50 anos, mas sei que será desta casa enquanto você estiver nela." Maria o olhou sem dizer palavra. Depois, apoiou a cabeça em seu peito. Ali, em seu espaço de amor e silêncio, se refugiaram por uns segundos que pareceram eternos. No interior da casa, tudo havia mudado. As cortinas pesadas de veludo haviam sido substituídas por tecidos leves. As flores, antes ausentes, agora adornavam cada canto. O piano da sala de música havia sido afinado e no salão de jantar se ouvia cada tarde a risada de uma criança. As criadas, antes obedientes por obrigação, agora sorriam com liberdade. O apelido seguia sendo o mesmo, mas a alma havia sido lavada. Dona Eulália nunca regressou. Morreu 2 invernos atrás em um convento do sul, sem visitas. O seu nome se pronunciou com respeito, mas sem lágrimas. Diziam que seus últimos dias os passou em silêncio, olhando uma velha fotografia amassada, onde seu irmão e ela eram apenas umas crianças. Talvez a culpa, no final, tenha sido sua única companhia. Dom Remígio, no entanto, ainda caminhava pelos corredores, o confidente de Benjamin, o avô adotivo de Clara e o guardião de uma memória que não devia se perder. Em 8 anos, a sociedade de Cartagena mudou muito lentamente, mas mudou. Outras casas nobres seguiram o exemplo dos Arboleda. A rigidez dos apelidos foi cedendo ante o poder das ações. Se fundaram escolas, se abriram jardins públicos e o bispado falou numa homilia sobre a dignidade que não depende do berço. Uma tarde, ao completar seu 10º aniversário de casamento, Dom Alonso levou Maria ao mesmo convento onde a havia encontrado. Ali, na cozinha, se erigia agora um refeitório solidário com seu nome, Refúgio Maria del Rosário. Não houve discurso, apenas uma oração e lágrimas. Aquela noite, ao regressar à casa, Maria subiu ao balcão e contemplou o mar. A seu lado, Alonso permanecia em silêncio. "O que nos recordará?" perguntou ela. "Nos recordarão os que cresceram aqui e os que nasceram depois graças ao que fizemos. Mas o mais importante é que você e eu o sabemos." Maria fechou os olhos, respirou fundo e sorriu. Porque o amor verdadeiro, quando resiste à injustiça, à calúnia e ao tempo, já não necessita aplausos, só precisa seguir em frente. Assim, no coração de Cartagena, a Casa Arboleda seguia de pé, não como um monumento, mas como um testemunho de que inclusive as pedras mais frias podem aprender a bater e de que uma mulher sem apelido pode se transformar, com amor, na alma de uma linhagem inteira. Esta história nos recorda que não há linhagem mais valiosa do que a que se forja com atos de compaixão, nem título mais alto do que o de quem ama sem condições. Maria del Rosário não tinha apelido ilustre nem fortuna herdada, mas tinha dignidade, ternura e o valor de se manter de pé,
quando outros a quiseram ver de joelhos. E Dom Alonso, ao desafiar a seu próprio sangue pelo que sentia, nos demonstrou que a lealdade ao coração pode ser mais poderosa do que qualquer apelido. Juntos nos ensinaram que os preconceitos só têm poder se nós lhe o permitirmos, e que quando o amor é verdadeiro, transforma não só a quem o vive, mas também o mundo que os rodeia. Se esta história o comoveu, convidamo-lo a deixar nos comentários a palavra dignidade. Assim saberemos que chegou até ao final e que esta narração tocou seu coração. Nos emociona lê-lo e compartilhar este espaço consigo. Se deseja apoiar o trabalho da equipe que torna estas histórias possíveis, você pode fazê-lo. Cada gesto é profundamente valorizado e nos permite continuar a criar relatos como este. Mas se não pode fazê-lo neste momento, não se preocupe. Também nos ajuda muito a compartilhar esta história com seus entes queridos. O percurso não termina aqui. Ainda há muitas histórias por descobrir e muitos corações à espera de serem tocados. Obrigado por estar aqui, por escutar com o coração e por fazer parte desta comunidade que crê no poder de uma boa história. Nos vemos na próxima.